Eu quero ler tão somente os versículos de 1 ao 4. Já lemos todo, o pastor Sérgio já fez essa leitura. Pastor, o senhor não cumprimentou os irmãos de casa? O senhor não falou com ninguém? Vamos falar atrasados, mas porque nós tivemos um problema Eu estava ouvindo ali no fone, o Rômulo falando com o Fernando. Conseguiram entrar no ar? Conseguiram? Então, os irmãos de casa, bem-vindos. Que seja a bênção do Senhor também sobre sua casa. Mas logo no início eles tiveram um problema para que eles pudessem acessar e entrar ao vivo. Mas sejam bem-vindos também os irmãos de casa. Capítulo 4, verso 1 ao 4 diz: Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse, vamos ler juntos: Que fazem estes fracos judeus? Permitir-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão? Acaso dos montões do pó e das pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará o seu muro de pedra. Mas olha o que temos que fazer no momento desse. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e fazem que seja um despojo numa terra de cativeiro. Que Deus abençoe a leitura e a ministração da sua palavra, irmãos. Ocupe o seu lugar, por favor. Eu estava hoje num lugar ali da Zona Norte, eu acho que Pilares é Zona Norte, né? E enquanto eu estava resolvendo a questão do carro, eu estava com um livro, e esse livro tinha uma história que eu contei aqui em 2014. Uma historinha que eu contei e que tem muito a ver com o que eu vou falar hoje. O tema desta noite é, de certa forma, protegendo o nosso coração do esfriamento da fé. De forma que a gente vai encontrar nesse texto inúmeras lições que Neemias teve para que ele pudesse, de alguma forma, blindar o seu coração, blindar a sua mente, blindar a sua vida para que as situações adversas não pudessem esfriá-lo na fé. Conheço vários irmãos nossos que estão frios na fé devido às lutas que estão enfrentando. Mas ouça com carinho essa historinha bonita de um homem que vendia cachorro-quente, que não tinha um rádio em sua casa, não tinha televisão em sua casa, não lia jornais, mas em compensação esse homem produzia os melhores dos cachorro-quentes que tinha, ou dos cachorros-quentes que tinham naquela região. Mas também não só fazia o melhor, ele era um homem preocupado na divulgação do seu trabalho. Ele divulgava o seu negócio, colocava cartazes na estrada, ele fazia com que a comunicação fosse também um meio para que as pessoas chegassem até ele e comprassem o seu delicioso cachorro-quente. Em consequência disso, a sua venda aumentou, ele foi crescendo, precisou aumentar a demanda, precisou comprar talvez mais coisas, usava o melhor pão, a melhor salsicha, selecionava o melhor tomate, o melhor pimentão, a melhor batata palha. Hoje em dia tem até purê de batata no cachorro-quente, né? Temos tudo que talvez tenha numa refeição normal. Então esse homem, de alguma forma, ele melhorava muito. E com todo o dinheiro que ganhou, esse homem conseguiu pagar uma faculdade de economia para o seu filho. E o seu filho foi ser economista e se tornou um economista, um menino prodígio, e que depois de anos de faculdade, paga pelo trabalho esforçado do seu pai vendendo cachorro-quente delicioso. Esse menino chega para o seu pai e diz: pai, o senhor não está ouvindo o que está acontecendo no mundo? O senhor não está ouvindo a crise que está no Brasil? Empresas estão fechando, lojas estão de portas fechadas,
Pais de família estão perdendo o seu emprego. O senhor não está ouvindo o que está acontecendo? O senhor tem que ler um pouco mais, o senhor tem que assistir um pouco mais de televisão. O senhor precisa ouvir um pouco mais o rádio. Com medo. O pai decidiu ouvir o seu filho. Economista, conhecedor. E o que ele fez? Ele passou a comprar um pão de segunda qualidade. Ele passou a comprar uma salsicha de terceira qualidade. Ele não passou a ser criterioso na seleção dos seus legumes ou da sua fruta, que dizem que tomate é uma fruta. Ele não passou a ser criterioso, talvez, na divulgação. Talvez ele esqueceu um pouco a propaganda e não colocou mais cartazes. E as vendas foram caindo. Certo amigo disse: o que está acontecendo? Ele: bendita a hora que eu ouvi o meu filho. Ele estava certo. O Brasil está em crise. E ainda bem que eu ouvi o meu filho, que eu aproveitei para diminuir a questão da propaganda. Eu não comprei mais o meu melhor pão, minha melhor salsicha, e realmente o Brasil está em crise. As vendas estão um terror. Moral dessa história, irmãos: cuidado com aquilo que você ouve. Cuidado com aquilo que você está ouvindo. Cuidado para que você não estagne por conta de ameaças infundadas por medos de coisas que nunca acontecerão. Cuidado, porque esse homem acabou destruindo a sua própria vida, porque ele deu ouvido a alguém que possivelmente disse para ele uma coisa que pensava que via, mas na verdade ele, não sabedor disso, se ele não fosse conhecedor disso que o filho disse, esse homem talvez fosse um dos maiores empresários, dos maiores vendedores de cachorro-quente. Cuidado com aquilo que você ouve, porque isso pode estagnar a sua vida. Cuidado com o que você ouve. Pastor Sérgio usou muito bem a expressão que às vezes até mesmo os de próximo a nós, os que estão muito próximos a nós, são aqueles que mais cooperam para que a gente venha estagnar a nossa vida, para que a gente venha a estagnar a nossa fé, para que a gente venha esfriar na nossa fé. E eu escrevi aqui: cuidado para que você não ouça isso, não deixe se influenciar por meras possibilidades, não sofra por antecipação e não deixe o seu coração se esfriar. Essa história serve para que a gente possa olhar para essa narrativa que o pastor Sérgio leu no início, que nós concluímos agora, de como esse homem nos ensina a não dar vazão a tudo aquilo que vem contra nós, para nos dar ao entendimento de que nem sempre aquilo que está acontecendo de fato vai acontecer com você. Pode estar acontecendo com muitas pessoas, pode estar acontecendo no mundo, mas não necessariamente vai acontecer com você, porque a vida de cada um é a vida de cada um. Deus tem um plano para cada pessoa. Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus tem um propósito para o Marquinho, Deus para o Carlinho, Deus tem um propósito para o Roberto, e, enfim. E Neemias, na sua história, na sua narrativa, me ensina muitas coisas. Mas antes de falar desse texto, eu quero falar de como vencer no esfriamento da fé. Como Neemias nos ensina: esfriar, irmãos, é tornar-se insensível, é deixar-se dominar pelo desânimo. Esfriar é perder a capacidade de olhar para aquilo que é possível e ver com negatividade. É a capacidade perdida de olhar para aquilo que nós fazíamos anteriormente, mas por medo ou por uma informação que a gente recebeu, a gente logo se amedronta, como esse pai que disse: que bom que eu ouvi o meu filho, porque ele é conhecedor das coisas, e o filho nada mais, nada menos serviu como um desmotivador para aquele pai, para quebrar a empresa do pai. Irmãos, esfriar também é a perda do primeiro amor. Esfriamento é a perda de uma vida de prazer naquilo que antes dava-nos prazer. Quantas pessoas estão hoje por causa de tudo que nós estamos vivendo e não podemos tapar o sol com uma peneira, não podemos fechar os olhos e dizer isso não está acontecendo, porque está acontecendo.
Há muitas empresas que estão fechando, há muitas pessoas que estão desempregadas, há muitas pessoas que estão precisando de ajuda, mas nós não podemos olhar para isso, porque nós temos visto em compensação Deus agindo na vida de muitas pessoas nessa igreja e em outras igrejas, em outros lugares. Nós, irmãos, nós temos visto ou não temos visto Deus agindo nesse lugar? Nós temos visto, eu sou testemunha disso. Mas também, irmãos, esfriamento do coração é gerado por diversos fatores. Nós temos o exemplo de Abraão. Com Abraão foi gerado por um tempo prolongado de algo que ele desejava e não chegava. O desânimo, o esfriamento do coração pode também ser gerado por um tempo que a gente às vezes espera que chegue, por algo que a gente espera que aconteça, e essas coisas se prolongam, aquilo se prolonga, aquilo vai tomando tempo, e aquilo que parece que não acontece, e isso vai desanimando a gente, vai esfriando, vai tirando a empolgação, vai tirando o entusiasmo. Irmãos, como é bom ver um crente entusiasmado. Como é bom ver um crente que você pergunta para ele como é que você está, ele vai: tudo bem, pastor. Como é que você está, pastor? Glórias ao nome do Senhor, eu estou bem. As lutas estão aí, mas eu estou bem, eu confio no Senhor. Elas podem serem geradas também, irmãos, por frustrações. Elias, quando ele tem um encontro com os profetas de Baal, e ele vê a ação poderosa de Deus naquele Monte Carmelo, aonde ele vê a glória de Deus, o fogo de Deus lambendo aquele rego e queimando aquelas ofertas e lambendo a água, ele vê que o povo se maravilha, ele vê os profetas de Baal sendo mortos, aí ele coloca na sua mente: agora vai, agora esse povo se converte. É igual a esposa que vê o marido lá sendo pisado, perdeu o emprego e está mal das pernas, e ele fala: você vai para a igreja hoje, bem? Aí o marido vem para a igreja, a porta se abre, e ela fala: agora meu marido se converte, e o marido volta ao que era antes. Elias, talvez pensasse naquele exato momento que agora aquele povo iria se converter, mas logo após isso, o povo se volta novamente para a idolatria. Jezabel se volta contra ele, e ele precisa se refugiar, ou seja, ele com medo, ele se refugia, ele se esconde. Irmãos, o esfriamento é gerado também por frustrações. É pelo tempo prolongado daquilo que a gente tanto deseja que aconteça, e as coisas parecem que teimam com a gente e não acontecem. Poxa, queria tanto que isso mudasse na minha vida, e parece que quanto mais eu oro, pior ficam as situações. Quanto mais eu espero que o meu filho mude, pior ele fica, mais rebelde ele fica. Quanto mais eu desejo que o meu marido se converta, a minha esposa mude, pior ela se torna. Isso pode esfriar o coração. Com Pedro foi gerado pela incompreensão daquilo que Jesus falou. Uma das coisas que podem gerar o enfraquecimento, o esfriamento da nossa fé, é a falta de compreensão na verdade da palavra de Deus. Há pessoas que elas não compreendem, e por não compreenderem, acabam sofrendo e esfriando na sua caminhada. E Pedro precisou ser buscado, e Jesus precisou ir lá onde Pedro estava, para dizer: Pedro, vem cá, o que você está fazendo aqui? Você me ama de verdade? E pergunta isso 3 vezes para tentar despertar em Pedro uma compreensão de que se Jesus disse que ele ressuscitaria, porém Pedro não entendeu. Irmão, se Jesus lhe prometeu alguma coisa, pode estar certo, ele vai cumprir. Pode o tempo prolongar, pode você talvez pensar que não vai, mas vai acontecer, porque se ele disse, vai se cumprir. Se Jesus prometeu, pode ter certeza. Isso é importante a gente pensar, irmãos. Assim como toda doença tem as suas causas, o esfriamento do coração e da fé tem os seus sintomas. Pastor, como é que eu identifico se meu coração está frio ou se esfriando? Como é que eu posso me entender e me avaliar se eu estou realmente com o meu coração empolgado, aceso, entusiasmado,
animado, fervoroso. Como é que tem sido a sua vida devocional? Como é que tem sido a sua vida de relacionamento pessoal e íntimo com o Senhor? Se tem um fator que é facilmente a gente olhar e identificar se nós estamos bem espiritualmente ou não, é saber como é que está a minha relação com Deus, a sua relação com Ele, pessoal, não é na igreja. Alguém disse certa vez que a igreja tem uma das maiores concentrações de pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Alguém disse certa vez que a igreja tem sido um lugar de maior concentração de pessoas que desconhecem quem é Jesus. Precisamos mudar essa história, irmãos. Como pastor, quando vem uma adversidade, as pessoas parecem que elas correm da igreja, ao invés de elas mergulharem pelos bancos lá dentro e correrem para a ponta do altar e tocar na ponta do altar e dizer: Senhor, eu não te largo, eu não te solto enquanto tu não me abençoar. Aí vem uma adversidade, o crente abençoado vai embora e diz: pastor, nada muda na minha vida, nada muda, porque sem perseverança não tem mudança. Você pode dizer isso para alguém que está próximo a você: meu irmão, se você não perseverar, as coisas não vão mudar. Elas não mudam, irmãos. Elas não mudam. Como é que está a sua vida devocional? Como é que está a sua intimidade com Deus? Intimidade ninguém avalia. Roberto não avalia, Fernando não avalia, Rosenberg não avalia, White não avalia. Quem avalia a nossa relação com Deus é Ele mesmo. A perda da nossa devocionalidade, do nosso desinteresse em dizer: Senhor, bom dia, louvado seja o teu nome. Senhor, que bom é poder estar aqui na tua presença, ter acordado. Para pensar do que as pessoas estão morrendo hoje nos hospitais. Elas não têm ar. As pessoas estão morrendo porque estão lhe faltando o ar para respirar. Você tem que acordar e dizer: Senhor, louvado seja o teu nome. Eu posso respirar fundo quantas vezes eu desejar e dizer: louvado seja o nome do Senhor, porque eu estou ouvindo, irmãos. As coisas podem estar difíceis para a gente, mas nós temos o ar que respiramos, porque Ele tem nos dado o fôlego de vida. Louve o nome do Senhor. Acorde amanhã, durma hoje. Pastor, o que é isso? Andar de joelho de 24 horas? Não é andar 24 horas de pé falando com Ele, conectado no céu. Porque eu sei que a vida das pessoas são difíceis, demanda, trânsito, correria, trabalhos, compromissos, filhos, aulas em casa agora, vão voltar às aulas em casa, agora é triplo trabalho para as mamães e para os papais. E cuida do feijão, e cuida e da roupa que está passando, e cuida da máquina que está batendo, e vai limpar o banheiro. Daqui a pouco o menino: mãe, o que significa isso? Aí a mãe, que não é professora, tem que ir lá ensinar o filho. Mas se você não tem tempo para dobrar o seu joelho 2 horas, meia hora, 40 minutos, passe o dia inteiro dizendo: Senhor, eu estou aqui, eu estou nos seus pés, eu estou te adorando, eu estou te bendizendo. Abençoa esse marido, Senhor, muda a sua cabeça, muda a sua mente, abençoa essa criança. Eu vou ensinar a você uma oração que eu faço. Se você quiser copiar, que é pai, copie. Eu peço a Jesus para frustrar todos os planos dos meus filhos. Senhor, frustra todos os planos dos meus filhos. Aí você vai: meu Deus, o pastor é herege. Senhor, aqueles planos errados, frustra. Aqueles planos, aqueles desígnios do coração maldoso, frustra. Frustra os planos errados, frustra os planos mentirosos, frustra tudo aquilo que não provém do Senhor. Agora, faz sucesso, dá vitória em todos os planos que tiverem em comunhão com os teus propósitos.
Quando pensar em fazer alguma coisa errada, frustra, dá errado, põe uma pedra de tropeço, o pneu do ônibus fure. Quando o menino for lá, mãe, eu vou lá no baile, acabe a luz no baile, a polícia fecha o baile, e dê tudo errado para o menino, mas Senhor, se meu filho estiver passando na porta da igreja, quando acabar a luz do baile, que o teu anjo pegue na mão dele e bote ele para dentro da igreja. Isso a gente tem que orar, para frustrar os planos do inimigo na vida dos nossos filhos, e fazer com que os desígnios de Deus se cumpram na vida dessa geração. Irmãos amados, o que tem esfriado o coração de muitas pessoas, talvez tenha sido a perda da vida devocional. Um outro sintoma que a gente pode também identificar é o abandono da casa de Deus. Quantas pessoas estão abandonando a igreja, irmãos? Quantas pessoas estão abandonando esse ambiente que eu vou dizer para os irmãos, isso aqui é terapêutico. Isso aqui é uma bênção de Deus na sua vida. Não se aparte da casa do pão. Se você não gosta de ouvir o pastor Otávio, ouça o pastor Sérgio, ouça o pastor Robson, mas não aparte os seus pés da casa de Deus. Se você acha o culto da gente chato, meu irmão, é nesse culto chato que a palavra é pregada que vai te levar para o céu. Por favor, não abandone a casa de Deus. Mas também, o outro sintoma é a influência do inferno, é a influência negativa. Com isso eu quero rapidamente falar um pouquinho sobre esse texto. O que Neemias estava enfrentando aqui? Duas coisas. Primeiro, uma realidade. E se tem uma coisa que você não pode fugir é da realidade. Você não pode fugir daquilo que está diante de você. Qual era a realidade de Neemias, meus irmãos? As portas estavam todas queimadas. Culpa de quem? Responsabilidade de quem? De um povo que desobedeceu a Deus, que não ouviu a voz dos seus profetas, que não ouviu a voz do seu Deus. Qual é a realidade, pastor? Que estava tudo nas mãos dos inimigos. Eles voltam agora, depois de 70 anos de cativeiro, e eles agora precisam se deparar com a realidade que agora eles precisam trabalhar. Eles precisam reconstruir a cidade destruída pelas suas escolhas, suas decisões erradas. Qual o primeiro desafio dele? Ele tinha que deparar-se com a realidade do que ele estava vendo. Mas a segunda situação grave que ele se depara aqui, que ele precisa enfrentar, é com aquilo que ele estava ouvindo dos seus adversários. Olha lá, estão querendo reedificar a casa, os muros, o santuário. Duvido, não vão conseguir, são fracos. Eles não vão conseguir, eles são derrotados. Eles pecaram e Deus destituiu eles da casa deles e lançou eles lá na Babilônia. Agora eles voltam. Não, eles são fracos. E mesmo que eles aconteça que eles consigam reedificar, vai vir uma raposa e vai destruir tudo. Depois de uma dessa, irmãos, os crentes do século 21 já tinham corrido há muito tempo. Alguns crentes já tinham corrido há muito tempo, menos os que estão aqui nessa noite, amém? Menos os que estão aqui nessa noite, os que estão nos ouvindo. Mas muitos crentes, depois de uma dessa, o quê? Tem tudo isso para fazer? Misericórdia. Ainda mais ouvindo essa galera, que a gente não vai conseguir, é fraco, eu vou nada. Aprenda com Neemias. Como ele conseguiu não deixar com que tudo aquilo afetasse o seu coração. Sabe por que você está aqui nessa noite? Sabe por que há pessoas que estão nos ouvindo em casa? Porque ela não deixou se amedrontar com as más notícias do que estão tentando fazer com o povo, não só do Brasil, mas do mundo, impetrar medo sobre a sua vida. Não saia de casa, não vá a isso. É como hoje um jornalista muito bem ele falou,
pode voltar isso, pode voltar aquilo outro, mas não pode voltar a escola. As pessoas, o poder quer emburrecer a população. Aquele que a Denise sempre me fala dele, o idealizador dos Brizolões, né? Tira que não vou ouvir. Quem? Darcy Ribeiro. É isso que eles querem. Amedrontar um povo, emburrecer as pessoas. Educação para quê? Não, mas pode voltar aos shoppings, pode voltar isso, pode voltar aquilo outro, mas escola não. Porque ali eles podem aumentar o nível de contaminação para outras pessoas, irmãos amados. Se nós estamos aqui nessa noite é porque Deus nos deu graça e força para que a gente não ficasse prostrado dentro de casa com medo dessa situação. Se morrermos, nós vamos para a glória. Se vivermos, nós veremos a glória. De uma forma ou de outra, irmãos, nós estaremos sempre na presença de Deus. Desde o primeiro dia que aconteceu, dia 18 de março, quando o bispo Rubem fez uma live aqui, dizendo que ia fechar a igreja, o meu coração permanece como está até o dia de hoje, confiante no Senhor. Confiante no meu Deus. Triste, muito, porque eu vi o meu bispo, um homem com 50 e tantos anos de igreja, tendo que fechar as portas da igreja, que para ele é a vida dele. Me quebrou o coração. Noites eu e pastor Luiz Carlos ali naquela porta, com o portão, a porta da igreja fechada, e eu e ele chorando naquelas escadarias ali, dizendo: Senhor, tem misericórdia. Quantas lives nós fazíamos aqui, né, Vivi? E que no final das lives a gente chorava, porque a gente não aguentava de emoção e de tristeza de ver as portas e ver esse santuário vazio, de não ouvir as palmas dos irmãos, da Santinha, do Eduardo dando aquele aleluia. Sabe por que nós estamos aqui? Porque Deus blindou os nossos corações e não deixou com que essa semente do inferno permeasse a nossa vida e dissesse-nos para a gente: olha, se vocês botarem um pé lá de fora da calçada, vocês vão morrer. Irmãos, nós não estamos pregando irresponsabilidade. Nós não estamos pregando que você viva de qualquer maneira. Tenha cuidado, cuide do seu irmão, use máscara, se proteja, mas medo não. Esse homem nos ensina que nenhuma outra realidade, se não for aquela estabelecida por Deus, deve ser aceita por nós. Diga comigo isso: nenhuma outra realidade. Você pode dizer isso mais forte: nenhuma outra realidade pode e deve ser aceita, senão aquela que vem de Deus. Cara, quem é fraco aqui, rapaz? Você sabe o Deus que eu sirvo? Como é que você sabe que a gente não vai conseguir? É agora que nós vamos conseguir. Ele pega o povo e fala: vocês estão muito longe, vem para perto, lembre-se do Senhor. Você quer ver um remédio, irmãos, um antídoto para acabar com o esfriamento da igreja, do seu coração? É estar aqui na comunhão dos santos, pegando nas mãos e levantando, dizendo: louvado seja o nome do Senhor, e dando glória a Deus. Estar aqui é um antídoto contra o esfriamento da fé. Vir à comunhão, cantar louvores, perto quer estar. Não importam as circunstâncias, o cabra está rasgado por dentro, está sangrando, mas ele está louvando o nome do Senhor. Te amo, Pai, mas que alguém possa imaginar. Ele está destruído nos seus sentimentos, na sua vida financeira, mas ele está olhando para o autor e consumador da sua fé. Como disse bem o pastor Arlindo hoje, como Paulo disse: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido, irmãos. Outra coisa que esse homem me ensina, para eu concluir: a oração não vai mudar o Senhor, mas pode ter certeza
que Ele muda a você e muda quem está próximo a você. E diz, espera aí, vamos fazer o seguinte. Ouve, ó nosso Deus, verso 4. Pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles. Oração imprecatória. E faze que seja um despojo numa terra de cativeiro. Ao invés dele discutir com os ignorantes, ele conclama o povo para a oração. Como proteger o nosso coração do esfriamento da fé? Neemias nos ensina que é não aceitar uma realidade que não seja a realidade que Deus estabeleceu na sua vida. Não aceite uma realidade que não seja aquela que Deus estabeleceu. Olha, vejo que você vai ser um homem frustrado. Não, essa não é a realidade de Deus na sua vida. A realidade de Deus na sua vida é que você nele é mais do que vencedor. Nele, em Cristo Jesus. Essa é a realidade, eu faço para você, guarda no lugar mais secreto do seu coração. Mas não aceite uma realidade que não seja esta, vinda da parte do Senhor. E outra, ore. E por fim, continue fazendo a obra. Fique de pé, por gentileza. E vamos ler o que Neemias fez. Lá no finalzinho. Verso 16. Faltam 5 minutinhos, eu quero finalizar com essa leitura. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças e escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra... Eita, glória de Deus, não tem cão que suporte isso. Eu estou trabalhando, mas estou armado. Estou aqui de olho nele. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: leia, irmãos, grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro, muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali correi a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim, trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também, nesse mesmo tempo, disse eu ao povo, cada um com o seu moço: fiquem em Jerusalém, para que de noite nos sirvamos ou nos sirvam de guarda, e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as vestes, cada um se deitava com as suas armas à sua direita. Ou seja, eles estavam sempre prontos para o serviço da obra de Deus. Não aceite a realidade que não seja de Deus. Ore e não abra mão de fazer a obra de Deus. Isso vai incendiar o seu coração. Pastor, tenho andado tão desanimado. Põe uma gravata, meu irmão. Põe uma gravata e diga: pastor Arlindo, como é que eu faço para ser discípulo na casa de Deus? Pastor, onde tem alguma coisa para eu fazer? Irmãos, eu aprendi com um professor: descubra o que Deus está fazendo e coopere com Ele. O que é que estamos precisando aqui? Jânio, está precisando de gente para evangelizar? Quer acabar com o desânimo do seu coração? Sirva a Deus. Eu esqueci de dizer que um dos sinais do esfriamento espiritual é fácil da gente identificar. E nada tem a ver com quem está sentado no último banco, tá? Nada tem a ver com quem está sentado no último banco. Mas o camarada chega na igreja, quando está bem aceso, ele senta do lado do pastor Sérgio. Quando ele começa a ficar meio desanimado, ele começa a sentar lá no meio da igreja. Quando ele está um pouquinho mais desanimado ainda, ele senta quase no penúltimo banco. Quando ele está frio na fé, ele dá tchau lá para o porteiro e fala assim: vou embora. O seu horário de chegar na igreja é um grande avaliador de como está a sua vida espiritual.
O seu interesse pelas pessoas que estão morrendo e indo para o inferno também é um grande avaliador de saber como é que está a sua vida espiritual. Se você passa e vê alguém sofrendo e não faz nada em favor daquela pessoa, também é um grande avaliador de como está a sua vida espiritual. Que Deus nessa noite aqueça o nosso coração e a nossa fé irrompa para a glória do Senhor. Que você saia por aquelas portas e o seu coração seja incendiado pelo amor à obra de Deus. Que o diabo que estava colocando lá, aquele iceberg, aquele gelo, aquelas coisas na sua mente como Sambalá e Tobias, não se aproxime mais dos seus ouvidos e não se aproxime mais do seu coração. Que quando você sair por aquelas portas, você pode dizer: eu vou servir ao meu Senhor. Isso enche o nosso coração de esperança. Que Deus te abençoe com essa simples reflexão, mas que sirva para te abençoar, meu irmão. Põe a mão no seu coração, por favor. Pai querido, antes de sairmos daqui, eu quero pedir as tuas bênçãos sobre esse rebanho. Eu quero pedir as tuas bênçãos sobre este povo que está aqui nessa noite, por aqueles que estão nos ouvindo em casa. Que o Senhor venha aquecer os nossos corações, a nossa fé. Ó Deus, e que aquilo que o diabo estava tentando fazer, colocando essa pessoa prostrada, ele possa ser frustrado nessa noite. E esse homem, essa mulher, tenha recebido, ó Senhor, uma injeção de ânimo, um antídoto contra esse esfriamento da sua fé. Que ele saia daqui nessa noite renovado, não por aquilo que eu falei, mas pela palavra que ele leu, por aquilo que teu Espírito vai esclarecer melhor do que as minhas palavras a ele. Senhor, abençoa esse rebanho, protege os nossos corações contra as mentiras desse mundo, contra aquilo que o diabo tem tentado lançar contra as nossas vidas, um sentimento de medo, de apavoramento, Senhor, levando a muitos, Senhor, a regredirem na sua fé. Não permita, Senhor, abençoa esse rebanho, abençoa o teu povo. E eu te peço agora, leva-os em paz, ou leva-nos em paz, debaixo da tua mão poderosa. Prepara amanhã à tarde com o pastor Luiz Carlos, ó Deus, que seja uma tarde gloriosa, na sexta-feira à noite, que seja uma noite gloriosa, no sábado pela manhã, na consagração, Bispo Rubem venha banhado com a glória do Senhor, para nos abençoar. No domingo pela manhã, uma unção dobrada recaia sobre ele. No domingo à noite, uma unção dobrada recaia sobre a minha vida, para que essa igreja venha estar incendiada pelo poder da tua palavra. Leva-nos em paz, abençoados, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Até amanhã, sexta ou sábado, 7 da manhã, nossa consagração. Vá em paz.